Boa noite a todos, boa noite crianças da primária, papai e mamãe, e a todos os meus amigos que às vezes assistem esses vídeos. Tá? Essa semana é um assunto muito lindo do livro de Mórmon. Se bem que, como eu sempre falo, o livro de Mórmon ele é lindo inteiro, né? Quem gosta de histórias de amor, histórias de coragem, história de enfrentamento, história de fé, histórias de ensinamentos, é só ler o livro de Mórmon. Tá? Então, nessa semana da designação, é a alma 8, o capítulo 8 até o capítulo 12, e fala a respeito de um jovenzinho, né? De um jovem rapaz, que o nome dele é Alma. E esse Alma aqui, ele é filho de Alma, tá? E ele era um juiz supremo. E como a iniquidade começou a aumentar muito e as pessoas começaram a se afastar da igreja, ele deixou o cargo de juiz e ele passou a pregar a palavra de Deus, tá? E ele começou a andar em muitas cidades, tá? Então esse Alma aqui, esse jovenzinho corajoso, né? Antes ele cometeu algumas coisas ruins, mas ele se arrependeu, conforme a gente viu nas outras aulas, né? E ele agora se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Pai Celestial. E ele estava se dirigindo, né, para as suas pregações, e ele, em seus trajetos, ele foi, né, e ele chegou, ele se sentiu inspirado, né, e ele foi até uma cidade chamada Amonia. Só que aquela cidade, Amonia, os habitantes daquela cidade estavam com um coração muito pesado. Eles eram pessoas, eles eram nefitas de nascimento, mas eles estavam com um coração endurecidos, aquelas pessoas daquela cidade. E Alma se dirigiu para lá, porque ele queria fazer uma obra de resgate naquela cidade. Então, quando ele chegou lá naquela cidade, ele entrou lá, né? E ele foi muito mal recebido naquela cidade. Tá? Então aqui no versículo 10 do capítulo 8 fala assim: Alma, no entanto, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração, para que derramasse o seu espírito sobre o povo que se achava na cidade, e também que lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Né? Eles, no entanto, endureceram o coração, dizendo-lhes: Eis que sabemos quem tu és, Alma, e sabemos que és sumo sacerdote da igreja que organizastes em muitas partes da terra, que de acordo com vossas tradições, e nós não acreditamos da tua igreja, e não acreditamos nessas tolas tradições, né? E esse povo, né? E agora que sabemos que, por não pertencermos à tua igreja, não tendes poder algum sobre nós, e entregastes a cadeira de juiz a Nefia, não és, portanto, nosso juiz supremo. E esse povo, né, ele pegou e ultrajou as palavras de Alma, né, e cuspiu e maltratou, e fez com que ele fosse expulso daquela cidade. Tá? Então ele foi, e a experiência que ele teve na cidade de Amonia, ela foi muito ruim. Vocês imaginem vocês chegar num lugar, ser maltratado, vocês querem presentear com a palavra de Deus, você ser maltratado, cuspirem em você, falar mal de você, refutar todas as suas palavras, né? Então Alma, ele pegou e ele foi expulso dali, e ele ficou muito desanimado, ele ficou muito triste, tá? Eu gosto muito desse capítulo, foi um dos capítulos que me tocou muito a primeira vez que eu li o livro de Mórmon, porque todos nós passamos por coisas desanimadoras na vida, muito desanimadoras. Mas olha só, quando ele estava chateado, o que aconteceu? Lá no versículo 14. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, estando abatido de tristeza e passando por muitas tribulações e angústias por causa da iniquidade do povo que se achava na cidade de Amonia, aconteceu que, enquanto Alma estava assim abatido de pesar, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: Bendita és tu, Alma,
Levanta-te, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tem grandes motivos para te alegrares, porque fostes fiel aos mandamentos de Deus desde o momento em que recebeste dele a primeira mensagem. E eis que eu sou aquele que a transmitiu a ti. Tá? Então, aquele mesmo anjo que apareceu para ele no caminho que eles estavam fazendo desordens, que ele se converteu, aquele mesmo anjo agora estava dando conforto para a alma. Tá? E esse anjo ele transmitiu uma nova mensagem para a alma e falou assim: alma, agora você vai ter que voltar lá naquela cidade e vai ter que pregar as palavras do Senhor novamente. Daí alma, então vocês imaginam, eu fico pensando, né? Ele sofreu uma decepção e agora ele tinha que voltar lá novamente. Então, criança, às vezes a gente passa por coisas muito ruins e o Senhor ele pede que às vezes a gente insista e persista um pouco mais, tá? Daí desta vez ele falou assim, ó: e eis que fui enviado para ordenar-te que voltes à cidade de Amonia e pregue novamente ao povo da cidade. Sim, prega-lhes e diz-lhes que a menos que se arrependam, o Senhor Deus o destruirá. E mais uma vez, esse rapazinho aqui, Alma, ele foi e ele voltou para aquela cidade de Amonia obedecer a palavra do Senhor. Só que agora ele não foi pela frente, ele entrou pelos fundos, porque ele foi expulso, né? E daí, ele, naquele caminho, ele jejuou por muitos dias, né? E ele encontrou uma pessoa muito especial, que passou a ser o seu parceiro de missão, que era Amaleque. Amaleque, ele era um nefita de nascimento e ele conhecia, mas no momento ele estava afastado um pouco das verdades, tá? Mas ele estava em certo local e um anjo apareceu para ele também, né? E falou: volta para tua casa, que hoje receberás e alimentarás um profeta do Senhor. E esses dois homens, depois, eles começaram a pregar na cidade de Amonia. E agora eles não tinham só um testemunho da palavra de Deus, mas agora 2 testemunhos. E as pessoas começaram a receber. E conforme a gente vai lendo, no restante desses capítulos, eles fizeram e começou uma grande obra entre o povo ali também. Tá? Então, o que eu gostaria de deixar esta semana para vocês é só um trechinho dessa aula, tá? Da fé de Alma e da fé de Amaleque. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão na vida de vocês. Quais coisas na nossa vida às vezes o Senhor pede que às vezes é difícil? E quais coisas a gente começa a fazer e vem um desânimo e as coisas não estão dando certo. E daí a gente tem que fazer e voltar. E daí eu fico pensando também quantas bênçãos o Senhor ele tem reservado para nós quando nós cumprimos a palavra certa. A palavra que ele nos pede. Quantas vezes ele pede que a gente insista num caminho que nos leva e muda a vida de outras pessoas, tá? Sejam eles chamados na igreja, sejam eles chamados de ministração, sejam eles chamados para ajudar em coisas que parecem simples, mas nós encontramos tesouros maravilhosos, tá? Então eu deixo essa reflexão e o exemplo de Alma e Amaleque. Ainda tem muitas coisas nos outros capítulos, né? Que eu só li um pedacinho para nós. E eu gostaria de deixar essa mensagem. E gostaria que você, criança, e o papai ou mamãe compartilhasse, né? Quais os momentos da nossa vida, às vezes nós somos como Alma, né? Quantas vezes o Senhor, às vezes, ele pede para que nós vai lá e faça de novo? Será que a gente desiste ou será que a gente vai lá e tenta de uma outra maneira, né? Porque a Alma, ele não entrou mais pela frente, ele entrou pelo fundo e encontrou uma pessoa especial. E também o exemplo de Amaleque. Será que a gente ouve as palavras do Senhor quando ele pede a nossa ajuda?
Será que eu estou disposto a alimentar e ajudar na obra do Senhor aqui na terra? Tá? Então eu deixo meu amor, meu carinho, e eu gostaria que o papai e mamãe mostrassem esse vídeo para as crianças. Saiba que eu tenho um amor muito grande por todas elas, tá? Então eu deixo meu abraço para a Vitória, para o Raul, para o Murilo, eu deixo meu abraço para a Nicole, para Valentina, para Heloísa, para Rafaela, deixo o meu abraço para o Gabriel, deixo o meu abraço para a Natália, para toda a família dela, e deixo o meu abraço também para todas as crianças da primária, tá bom? A Valentina, que eu tô morrendo de saudade, para o Enzo, tá bom? Então, meu beijo maravilhoso. E para Aninha, você tá sendo tão linda, tá ajudando tanto na primária, tá? Então, meu abraço carinhoso para todos que veem esse vídeo e acompanham, que a gente possa ter uma semana especial e que a gente possa ser como exemplo de alma, tá bom? E como exemplo de amuleque. Será que quando o Senhor ele me pedir, será que eu vou ter coragem para fazer a coisa certa, tá bom? Meu beijo, boa noite para vocês. Gostaria também de deixar meu abraço especial para Júlia e para Maria Luísa, tá? Meu beijão, vocês ajudam sempre na primária. Meu carinho por vocês é imenso, tá? Até logo, se tudo der certo.